Bom, alunos dos oitavos anos C e D, continuando com a nossa aula, com a nossa matéria, hoje nossa aula vai ser sobre reprodução das bactérias. Até então nós já tínhamos visto a reprodução dos vírus, vimos a importância que os vírus têm no ambiente, especificamente qual é o papel dos vírus no ambiente, e vamos falar hoje sobre as bactérias. As bactérias são organismos microscópicos, pertencem ao reino Monera, são organismos procariontes, ou seja, desprovidos de carioteca. O que é a carioteca? É a membrana que reveste o núcleo celular. E por esse motivo, o seu material genético se encontra espalhado no citoplasma celular. As bactérias se reproduzem assexuadamente por um processo chamado divisão binária, ou também conhecido como cisciparidade ou bipartição. Então, eles não têm núcleo. A célula se divide, né? Uma única célula dá origem a outras duas, essas duas a quatro e assim sucessivamente. Vamos ver as formas de divisão. A divisão binária, ela ocorre quando uma bactéria duplica o seu material genético e logo em seguida se divide, originando duas bactérias idênticas a ela. Uma bactéria, quando em condições ideais de temperatura e nutrientes, leva aproximadamente 20 minutos para completar todo o processo de divisão. Agora imagine, se a cada 20 minutos surgem duas novas bactérias, quantas surgirão num período de 24 horas? Então está aqui a resposta, aproximadamente 7.200 novas bactérias surgirão em 24 horas. As bactérias não apresentam nenhum tipo de reprodução sexuada, e sim recombinação genética, que pode ocorrer por transformação, transdução ou conjugação. Dessa forma aqui, ó, transdução, conjugação, as bactérias vão se dividindo, né? Vão se movendo, transformando em outra. E normalmente se utiliza um agente, como se fosse na natureza, especificamente na floresta, os insetos fazendo parte dessa reprodução. Nesse caso aqui, é um bacteriófago, ou seja, um vírus que sobrevive de bactéria. A transformação da bactéria, ela ocorre com algumas bactérias que conseguem absorver fragmentos de DNA que se encontram dispersos no meio. Esses fragmentos são incorporados ao material genético das bactérias, transformando-as. Na transdução bacteriana, ocorre a troca de material genético entre a bactéria com a participação de um bacteriófago, como eu disse antes. A conjugação bacteriana, assim como ocorre a transformação e na transdução, é a passagem de DNA de uma célula doadora para uma receptora. No caso da conjugação, no caso da conjugação, é necessário o contato entre as células bacterianas, sendo que a doadora possui um plasmídio conjugativo que possui genes que codificam, por exemplo, para um pili-F. Esse F significa fertilidade, um pili de fertilidade. Este se liga à célula bacteriana e essa célula bacteriana receptora e recebe uma fita de plasmídio. Lembre-se que plasmídio não são moléculas de DNA extracromossomal, tá? Como
as fitas são complementares, aqui serve de modelo para outra fita e aqui foi para outra célula, também vai servir de modelo para essa alteração. A conjugação é uma forma de recombinação genética entre as bactérias. Como não há aumento no número de células bacterianas, não pode ser considerada uma forma de reprodução, a conjugação, tá? Então está aqui uma visualização numa lâmina, né, das bactérias que vão surgindo, das colônias que vão aumentando, né, conforme a reprodução das mesmas. Então a divisão acontece a cada 20 minutos, vai acontecer a divisão da bactéria da seguinte maneira. Uma divide com material genético para cada uma, formando duas. O crescimento celular consiste na divisão da mesma bactéria, sua reprodução, por assim dizer. Esse conceito, que é o básico do ensino de ciências de qualquer escola do ensino fundamental, mostra que a célula se reproduz através da divisão. Esse processo ocorre de maneira espontânea e com período de tempo variável, visto que cada célula pode dispor de uma função característica, de funções características diferentes. As células bacterianas apresentam o crescimento exponencial. Uma célula vira duas, duas viram quatro, e assim sucessivamente. A cinética de crescimento celular bacteriano é representada pela seguinte equação: NT igual a 2N vezes NI. Uma célula bacteriana pode se dividir através da própria nutrição. A célula cresce, vai inchando a membrana celular vai inchando a membrana celular até se dividir em duas, e posteriormente essas outras duas se dividem novamente no mesmo processo. Esse tipo de crescimento é normalmente observado in vitro, ou seja, em lâminas, né, em laboratório, de ambiente nutritivo. Na fissão binária, por sua vez, a célula se alonga até se dividir em duas. Então, está aqui, o que está na fórmula está aqui embaixo. Ó. NT, número total, que vai acontecer no final da divisão. 2N, duas vezes uma constante de divisão. E NI é o número inicial de células que nós tínhamos. A visualização dessa célula em lâmina. E vamos continuando falando sobre a bactéria. A bactéria é um ser vivo unicelular que se reproduz através de divisão dessa única célula, que, como exemplificado anteriormente, vai se multiplicando de forma espontânea. No entanto, essa reprodução não é eterna, pois as bactérias, iguais a qualquer ser vivo, possuem um ciclo de crescimento e declínio. Imagine a linha de batimento cardíaco. Existe um ponto baixo que cresce, chega ao todo e posteriormente desce novamente. Essa é a representação das fases de crescimento bacteriano. O crescimento das populações bacterianas pode ser afetado por uma série de fatores. Na condição de ser vivo, uma bactéria depende de nutrientes para sobreviver, e em um ambiente hostil, sua integridade molecular e o seu metabolismo pode ser afetado, impedindo sua nutrição e até mesmo a agredindo diretamente. Esses são os principais fatores que afetam o crescimento bacteriano. O pH, ou seja,
a ponte de hidrogênio, quando ela é desfavorável, concentração do oxigênio no ambiente, solutos e atividades na água, temperatura alta ou baixa demais, pressão do ambiente e a radiação. As 4 fases do crescimento bacteriano. Então vamos ver as 4 fases do crescimento bacteriano num gráfico. Então, o número de células bacterianas, vem aqui, o log do número, é uma questão matemática, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. O tempo de crescimento da cultura bacteriana. Então, vamos ver quais são essas fases. Fase 1, fase de latência. O que acontece nessa fase de latência? A latência do crescimento celular bacteriano se dá pela estagnação da mesma, que em um novo ambiente, seja corpo vivo ou in vitro, tende a demorar a se adaptar e a crescer. Os motivos disso são variados, influenciado pelo tipo de bactéria e ambiente. A fase 2, que é a fase exponencial, é nessa fase que é categorizado o crescimento espontâneo celular mencionado anteriormente. Esse é o ponto onde a bactéria encontra o seu ápice de crescimento, sendo um ótimo período para experimentações científicas. A fase 3, fase estacionária. Esse é o ponto onde as células bacterianas cessam o seu crescimento, mantendo a colônia estacionada, com um índice mínimo ou zero de crescimento. Isso pode acontecer devido à deteriorização da bactéria mediante o ambiente externo, por falta de nutrientes ou até mesmo de um agente agressor. Fase da morte ou declínio. O processo final consiste quando as células da colônia começam a morrer, categorizando o declínio da bactéria. A morte tende a ser mais lenta do que o crescimento, mas, no caso de um agente externo, como um medicamento, a colônia inteira pode morrer nessa fase. Vamos falar de um outro reino, da reprodução de um outro reino, junto com as bactérias, que é o reino protista, ou dos protozoários. Os protistas são seres vivos unicelulares e diferentes das bactérias que são procariontes. Os protistas são eucariontes, portanto, possuem núcleo individualizado, envolvido por uma membrana, ou seja, por uma carioteca. Possuem também organelas membranosas diversas. Nesse grupo, incluem-se os protozoários e as algas unicelulares. Os protozoários. Protozoário é uma palavra de origem grega que significa animal primitivo. Os protozoários receberam esse nome porque, no passado, alguns deles, ao serem estudados, foram confundidos com animais. Os protozoários são seres heterótrofos, ou seja, se alimentam de outras, não produzem seu próprio alimento, precisam de outras substâncias para se alimentar e podem viver isolados ou formar colônias e ter vida livre ou associar-se a outros organismos e habitam os mais variados tipos de ambiente. Algumas espécies são parasitas de seres diversos, até mesmo do ser humano. Então, aqui tem um tipo de protozoário, né, que está aqui colocado para vocês, um flagelado. A reprodução dos protozoários. Então, como a imagem está mostrando aqui, a maioria dos protozoários apresentam reprodução assexuada, principalmente por siciparidade, mas algumas espécies podem se reproduzir sexuadamente.
Observe no esquema abaixo a reprodução assexuada de um paramécio. Então, tá aqui ó, um único indivíduo, é igualzinho na bactéria, tá? Um único indivíduo vai sofrer divisão binária, né? Por reprodução assexuada e formar dois novos indivíduos. E por hoje a nossa aula termina, pessoal. Na próxima aula nós vamos falar sobre reprodução de outros seres, seguindo a escala evolutiva dos seres vivos. Muito obrigado, até a próxima.